Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje vamos mergulhar numa história super conhecida, né? Davi e Golias. Uma história clássica, sem dúvida. Exata. E a fonte que a gente tem aqui, ela é bem detalhada. Não foca só no evento, mas na atmosfera, sabe? Nos personagens, nesse conflito central entre o medo e a fé. Isso. A nossa missão aqui é tentar extrair os detalhes mais, marcantes. E as lições, né, que ficam dessa lenda. Ok, então vamos lá. Vamos desempacotar isso. Qual era o cenário mesmo? Olha, o palco é o Vale de Elá. De um lado você tem o exército de Israel, liderado por um rei Saul, que a fonte descreve como bem ansioso, né? Com certeza. E do outro? Do outro, os filisteus, que já tinham uma fama, né? Eram temidos. E a fonte fala de um impasse que durou 40 dias. 40? Nossa, 40 dias. E não era luta direta, né? Não. Era mais uma tensão no ar, definida por um terror psicológico imposto por um cara só. O Golias, e que figura. A descrição é de arrepiar. Quase 3 metros de altura. É, um gigante mesmo. E não era só a altura. A armadura de bronze, pesadíssima. A lança, então. A ponta de ferro tinha mais de 6 quilos. Imagina carregar isso. É. E ele fazia o quê? Desafiava todo dia. Todo santo dia. Ele avançava, gritava o desafio dele. E isso era uma humilhação constante para o exército de Israel, que ficou paralisado, congelado por esses 40 dias. Nossa, o desespero devia ser palpável ali. Totalmente. E o fascinante aqui é pensar nesse medo. Como ele foi construído? Não era só o tamanho físico do Golias, sabe? Tinha mais coisa, né? Assim, ele insultava os exércitos e o ponto-chave, ele insultava o Deus de Israel. Era uma afronta direta à fé, à identidade deles. Ah, entendi. Repetida dia após dia. Exato. E isso minua a moral de guerreiros experientes, incluindo o próprio rei Saul. Foi uma tática, uma guerra psicológica muito bem executada. E no meio desse clima de pavor todo, surge quem? O Davi. Pois é. Uma figura totalmente inesperada. Um jovem pastor lá de Belém. A fonte até descreve ele como rosado, músico, tocava a harpa. Quase uma imagem bucólica, né? Bem diferente do ambiente. Completamente. Mas essa aparência engana um pouco, porque ele já tinha um histórico ali. Ah, é? Qual? Ele já tinha protegido o rebanho dele, enfrentado o leão, o urso. A fonte sugere que não foi sorte, foi coragem mesmo e habilidade. Entendi. E ele chega no acampamento para quê mesmo? Para levar suprimentos para os irmãos que estavam lá no exército. Comida, essas coisas. E aí ele ouve o Golias pela primeira vez. E a reação dele? É o ponto de virada total. Zero medo. O que ele sente é indignação. Pura indignação. E ele fala algo importante, né? Fala. A pergunta dele é crucial. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Esse incircunciso é forte. Porque qual o peso disso? Para Davi, isso marca o Golias como alguém fora da aliança com Deus. Transforma o desafio numa blasfêmia, algo intolerável para a fé dele. É daí que vem a coragem. Faz sentido. Essa perspectiva muda tudo. E essa ousadia toda leva ele até o rei Saul, certo? Leva, e aí a gente vê um contraste muito interessante. Qual? O ceticismo do Saul. Ele olha para o Davi e diz, basicamente, você é só um rapaz. E do outro lado, a calma, a confiança do Davi. E o Davi argumenta, né? Ele não fica quieto. Não mesmo. Ele traz as provas passadas. Olha, o Senhor já me livrou do leão, do urso. Ele vai me livrar desse filisteu também. Atribui tudo à proteção divina. E aí vem a parte que eu acho incrível. Ele recusa a armadura do rei. Exato. E isso não é tipo teimosia de jovem, sabe? É pura estratégia. Inteligência tática mesmo. Ele sabia que não ia funcionar para ele. Provavelmente. Era um equipamento pesado, desconhecido. Ele opta pelo que ele domina. O cajado de pastor, a bolsa dele e, claro, a funda. A funda, uma arma que parece simples, mas não é. De jeito nenhum. Exige muita prática, muita precisão. E ele vai lá no riacho e escolhe 5 pedras lisas. 5. É um ato pensado. Ele confia na habilidade dele e na fé, não na tecnologia que não era dele. É isso. Ele está apostando no que ele conhece, no que já funcionou para ele antes e na convicção religiosa dele. E aí, o confronto, o momento decisivo. Sim. Golias vê aquele rapaz vindo e zomba, né? Eu sou algum cachorro
para você vir contra mim com pedaços de pau? Terrível. Mas a resposta do Davi é poderosa, muito. Ele diz: você vem com espada, lança, escudo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A batalha é do Senhor. É uma declaração de propósito ali na cara do gigante. E ele não perde tempo, né? Não hesita, corre na direção do Golias, um giro rápido da funda, o lançamento. Preciso. E a pedra acerta onde? Bem na testa, na parte que a armadura não cobria. E o gigante cai. Nossa, e ele ainda usa a espada do próprio Golias para finalizar, né? Usa, para selar a vitória ali na frente de todos. Essa queda do gigante deve ter sido um choque. Imagina, foi mais que uma queda física, foi o colapso de toda aquela intimidação. O silêncio primeiro, depois a fuga desesperada dos filisteus e aí o grito de vitória dos israelitas. Tudo mudou naquele instante. Exato. E como o Davi tinha dito, né? O objetivo foi alcançado, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. A vitória militar veio de uma vitória de convicção. E o resultado imediato qual foi? Vitória esmagadora para Israel. E Davi, claro, de pastor anônimo a herói nacional praticamente. Então, o que a gente tira disso tudo? Essa fonte nos apresenta a história quase como uma parábola, né? Sim, um exemplo muito forte de como a coragem, quando vem de uma convicção profunda e é aliada à habilidade certa, pode sim derrubar obstáculos que parecem gigantescos e intransponíveis. É a força da convicção contra a força bruta. Exatamente. A narrativa toda ressalta o poder dessas forças não convencionais. A fé ativa, a habilidade que ninguém esperava, uma perspectiva totalmente diferente contra o poder estabelecido, a força bruta. Interessante. Isso, claro, deixa a gente com uma pergunta, né? Que vale não só para o passado, mas para o hoje. Qual seria? Quais são os gigantes que a gente enfrenta hoje? Podem ser desafios sociais, tecnológicos, até pessoais, que parecem invencíveis. E que tipo de coragem, que habilidade inesperada ou que convicção profunda pode ser a nossa funda e pedra para encarar eles? Uma ótima reflexão para a gente terminar. Para pensar mesmo.